Você será multimilionário e isso vai acontecer ainda neste ano. Grave essas palavras, porque elas não são apenas uma promessa, são uma profecia. Você não chegou até aqui por acaso. Tudo o que te trouxe até este momento foi preparação. Cada desafio, cada queda, cada lágrima, tudo estava alinhando você com a sua virada financeira. E ela começa agora. A energia que você vai ativar neste vídeo vai abrir portais de prosperidade que estavam adormecidos. Você vai atrair oportunidades, conexões e ideias tão poderosas que vão te levar direto ao topo. Não se trata de se, mas de quando. E o quando é agora. Este é o momento em que você decide que não vai mais aceitar migalhas. Você nasceu para transbordar. E se você tiver coragem de sentir isso como verdade, o universo vai responder com riqueza em todas as áreas da sua vida. Prepare-se, porque o seu nome já está gravado nos registros da abundância. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Você está prestes a acessar uma verdade que pode revolucionar completamente a forma como você se relaciona com a energia do dinheiro. Existem forças invisíveis, mistérios antigos e palavras de poder que vêm sendo utilizadas ao longo de gerações por aqueles que decidiram receber mais e conseguiram. Isso vai muito além do acaso. Trata-se de um portal direto para o que não pode ser visto a olho nu, um acesso ao que permanece oculto para a maioria. São riquezas adormecidas, moedas esquecidas sob a terra. Sim, você entendeu corretamente. Há dinheiro escondido esperando para ser revelado. Não avance antes de ver tudo. Apenas assista com atenção e repita essa prece com intenção profunda para que o dinheiro enterrado se revele a você. Ative agora essa chave capaz de trazer à tona tesouros e metais preciosos. Ou talvez o que te mantém preso sejam apenas vozes antigas, crenças herdadas que te ensinaram a aceitar o pouco, a viver com medo, esperando permissão de fora para começar a prosperar. Isso precisa acabar. Hoje marca o início de uma nova sintonia. Hoje é o momento exato em que você abandona os velhos padrões de escassez. É agora que você determina que sua trajetória será construída com consciência elevada, guiada por mãos que já possuem a chave do solo fértil, onde tudo floresce. Essa chave está contigo. Sempre esteve. Ela se chama despertar de consciência. Quando você enxerga com clareza, ativa um poder imenso. E ao ativar esse poder, todo o universo responde. Os sinais se intensificam, os encontros inusitados se multiplicam, e aquilo que parecia coincidência passa a ser confirmação direta do seu alinhamento. Você está onde deveria estar, está em sintonia com a abundância. Deixe-se ser surpreendido. Não tente adivinhar como a prosperidade vai se manifestar. Dê espaço para que ela mostre o quanto pode surgir de formas inesperadas. Uma reconexão do passado, uma proposta surpreendente, uma ideia luminosa no banho. A espiritualidade se manifesta de maneira criativa e a abundância acompanha esse fluxo. Ela aparece quando você está receptivo, mesmo sem esperar, mas sempre no tempo exato. E se você está lendo isso agora, é porque o momento chegou. Vamos ser claros, não se trata de correr atrás, mas de permitir o despertar. E uma vez que essa ativação acontece, o fluxo se instala. Você começa a notar que a vida não é feita de acasos, mas de alinhamentos divinos. O que antes era confuso se encaixa. O que antes pesava, agora impulsiona.
Você abandona a luta pela sobrevivência e começa a viver plenamente. E mais do que isso, começa a iluminar o caminho para que outros façam o mesmo. Sua prosperidade se torna luz. Sua vibração transforma o ambiente ao seu redor. E se por acaso o medo tentar te paralisar, traga à memória esta verdade. Você nunca esteve sozinho. A mesma força que te trouxe até aqui continua sustentando seus passos, orientando sua jornada, provendo tudo o que é necessário e mais. A abundância não é privilégio de poucos, é um direito sagrado. Acessá-la exige fé, mas também ousadia. É dizer sim quando o mundo espera um talvez. É avançar com coragem, mesmo quando tudo ao redor te empurra para trás. É nesse ponto que os milagres se revelam. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Continue, não pare. O terreno já está sendo cultivado. Sua presença aqui não é coincidência. Tudo faz parte de um plano divino que já tem um desfecho escrito. Vitória, expansão, transbordamento. Se algo tocou seu coração, compartilhe. Se algo vibrou em sua alma, manifeste. Sua voz tem poder. Sua energia movimenta o invisível. Vamos juntos ativar essa frequência e permitir que ela nos conduza ao lugar onde sempre pertencemos. O centro da abundância suprema, com a mente desperta, o coração afinado e os braços prontos para acolher. Existe uma sabedoria que vai além da lógica, um tipo de percepção que não se aprende nos livros, nem se ensina em escolas, mas que nasce quando a alma se silencia para ouvir o que o espírito deseja revelar. Quando seus olhos espirituais se abrem, o mundo à sua volta pode até parecer o mesmo, mas dentro de você, tudo muda. Aquela luz que antes era ignorada, agora brilha com intensidade. Aquela presença sutil que te acompanhava silenciosamente, agora é sentida com nitidez. E com essa nova visão, você não caminha mais perdido. Você segue com direção e certeza. Enquanto muitos ainda tateiam na escuridão buscando respostas fora de si, quem desenvolve essa percepção aprende a enxergar além do óbvio. Reconhece a oportunidade escondida atrás de um obstáculo. Percebe o valor de uma pessoa que aparece por acaso, mas que, na verdade, é peça-chave de algo maior. Até mesmo os períodos de espera ganham um novo significado. Quando seus olhos internos se abrem, o silêncio passa a ter voz. O atraso traz ensinamentos e até a dor aponta o caminho para riquezas escondidas, prontas para serem acessadas por quem se recusa a viver apenas na superfície. Há coisas que só podem ser percebidas quando existe conexão real. E essa conexão não é algo complicado, como muitos imaginam. Ela não exige fórmulas, nem perfeição. Ela pede presença verdadeira, entrega sincera, espírito disponível e uma abertura honesta ao invisível. A verdade é que o universo já vinha se comunicando com você há muito tempo, talvez desde antes da sua chegada a este mundo. Mas só agora, com esse novo estado de consciência, você começa a reconhecer os sinais, decifrar os códigos, perceber os direcionamentos e sentir a sincronicidade pulsando como um lembrete constante de que tudo está em perfeita ordem. Você está exatamente onde deveria estar. E esse alinhamento transforma tudo, porque enquanto os olhos materiais enxergam obstáculos, falta e competição, os olhos da alma reconhecem oportunidades, abundância e colaboração. Você deixa de ver problemas como inimigos e passa a compreendê-los como degraus para a sua evolução. Cada resposta negativa vira um novo caminho. Cada aparente demora se revela como uma proteção disfarçada. Nada é desperdiçado. Tudo é redirecionado com sabedoria.
E você sente isso com a serenidade de quem sabe que está sob condução divina. É exatamente nesse ponto que a lei da atração deixa de ser conceito e se torna vivência pura. Você começa a experimentar o poder magnético do seu próprio pensamento. Riquezas silenciosas repousam sob a terra apenas aguardando por alguém com a chave certa. E essa chave está diante de você agora, nesta oração vibracional que você está prestes a repetir. Mas atenção, o que está para acontecer não é comum. Existe uma energia disponível neste instante, uma abertura no plano do tempo, uma convergência capaz de atrair o dinheiro até você de formas que jamais passaram pela sua mente. Muitas pessoas já sentiram os impactos dessa força. Elas começaram escutando e repetindo esta oração, e em pouco tempo se depararam com cédulas esquecidas, heranças surgindo do nada, prêmios inesperados, objetos de grande valor aparecendo em seus caminhos, como se o próprio universo respondesse de forma direta e inquestionável. Essa oração não é apenas mais uma entre tantas. Ela é um chamado poderoso, um código vibracional, uma ativação de riqueza ancestral que desperta energias adormecidas e te guia rumo àquilo que foi escondido, aguardando alguém destinado à abundância para ser revelado. E esse alguém pode ser você, se estiver disposto a receber. Sinta o que vibra por trás destas palavras. Há uma força em movimento, como se o solo estivesse se agitando, como se prata e ouro sussurrassem seu nome, como se tesouros ocultos estivessem aguardando exatamente este momento para virem à superfície. Não importa onde você esteja agora, o processo se inicia no momento em que sua voz entra em ressonância com a energia dessa oração. Seus passos serão orientados. Seus olhos passarão a ver o que antes estava encoberto. Aquilo que estava oculto será revelado. E o dinheiro que você tanto tem buscado finalmente vai te encontrar. Não minimize o que virá depois disso. Há um motivo claro para você estar diante desta mensagem neste exato instante. Quando você pronunciar essa oração, algo grandioso será ativado. Uma energia de atração será despertada. Ela vai revelar caminhos, romper bloqueios e te impulsionar diretamente na direção da riqueza. O universo já está em prontidão, o terreno foi preparado e a abundância fluirá até você como águas de um rio que rompe um dique. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Prepare-se agora. Respire profundamente. Pronuncie esta oração com fé. Desperte os tesouros e a prata escondida sob a terra. Nem todo brilho é ouro, mas existem brilhos que só são percebidos por olhos treinados pela fé. Você já parou para pensar? Quantas vezes algo extraordinário passou diante de você, mas você, mergulhado em distrações ou dúvidas, não conseguiu perceber? O universo não grita, ele sussurra. E apenas quem está atento, escuta. Quem escuta, compreende. E quem compreende, transforma a própria realidade. A conexão com a prosperidade divina não se baseia em esforço excessivo ou correria sem sentido. Ela nasce do alinhamento com aquilo que já é seu por direito, mas que está à espera da sua permissão para emergir. De repente, uma ideia surge, um encontro transforma tudo. Uma oportunidade se abre onde antes só havia um obstáculo. Isso não é acaso, é resposta. Quando sua vibração se eleva, a abundância não tem alternativa. Ela precisa te alcançar. E muitas vezes ela chega disfarçada, como desafio, como convite ou como uma intuição suave, aquela que fala baixinho, mas carrega a força de uma vida transformada.
A questão é: você está escutando de verdade ou apenas ouvindo de forma superficial? A prosperidade se revela para quem está presente de corpo e alma. Quando você diminui o ritmo e presta atenção, os sinais se multiplicam ao seu redor. É como sintonizar uma frequência de rádio que sempre esteve disponível, mas permanecia abafada pelos ruídos internos. E esses ruídos são produzidos, na maioria das vezes, pela dúvida, pelo medo, pela comparação. É hora de se libertar. Afaste-se de tudo que te faz esquecer o seu valor e o imenso poder que carrega dentro de si. Algo mágico acontece quando você reconhece que o verdadeiro tesouro vive em seu interior. Nesse momento, a busca externa cessa e o seu poder interno começa a se manifestar. A abundância responde com uma velocidade surpreendente a essa mudança. Portas que estavam fechadas há muito tempo começam a ranger. Caminhos antes invisíveis se abrem sob seus pés, como se a terra estivesse esperando apenas um toque seu para florescer. Isso não é fantasia, é realidade espiritual. Você não precisa entender cada detalhe agora. A fé não exige compreensão total, ela exige entrega. Entregar-se é caminhar mesmo quando a estrada parece escura, porque é no invisível que as raízes se fortalecem. É no silêncio que o ouro se forma. E esse ouro não se resume ao material. Ele também é paz, confiança, clareza e a certeza profunda de que existe um fluxo constante fluindo até você. Não importa o que digam ou tentem te fazer acreditar. Comece a agir como quem já descobriu o seu campo com tesouros. Ande com firmeza, fale com convicção, respire com presença. Tudo se transforma quando você se enxerga como merecedor. E sim, você merece. Não por esforço, mas por natureza. Você nasceu para prosperar, para expandir, para ser um canal da abundância divina neste mundo. E quanto mais você acessa esse poder, mais o ambiente ao seu redor se transforma como consequência natural. A sua mente pode até tentar te sabotar. Vai dizer que é exagero, que é ilusão, que isso tudo não passa de fantasia. Mas reflita, de onde vêm essas vozes? São realmente suas? É como estar escavando uma mina e parar a poucos centímetros da pepita de ouro. A fé é o combustível que te mantém firme, mesmo quando tudo parece parado. E, ironicamente, é no silêncio que os maiores movimentos estão acontecendo nos bastidores da sua realidade. Enquanto você mantém sua frequência em harmonia, o invisível trabalha para te surpreender. A vida testa aqueles que dizem ter fé. Ela apresenta obstáculos, muda os planos, embaralha as peças. Mas quem confia de verdade não recua. Quem tem fé encara tudo isso como um sinal de que o milagre está sendo moldado. É como aquele momento silencioso antes da explosão de uma música. Parece calmo, até que se transforma em algo grandioso. E quando isso acontece, você percebe que cada segundo de espera valeu a pena. Algumas pessoas não compreendem o poder de viver guiado por uma certeza invisível. Julgam como ingenuidade, mas essas mesmas pessoas estão presas a uma lógica que só vai até determinado ponto. A fé ultrapassa os limites da razão. É aquela voz interior que diz siga, mesmo quando o mundo inteiro grita pare. E é obedecendo essa voz que você acessa territórios que a maioria jamais ousaria imaginar. Porque a fé é a chave que abre aquilo que foi guardado exclusivamente para você. Existe uma diferença clara entre quem vive pela fé e quem vive pelo medo. O medo paralisa, a fé impulsiona. O medo fecha portas. A fé revela caminhos secretos. Enquanto o medo ergue muros, a fé constrói passagens. E é por isso que ela é fundamental para que tesouros ocultos sejam manifestados. Esses tesouros não estão à vista. Eles não se encontram nos lugares comuns. Eles se revelam apenas àqueles que escolhem confiar, mesmo sem nenhuma garantia. E é nesse ponto que muitos desistem. Esperam ver para crer.
Mas o caminho da fé é o oposto. Primeiro você acredita, depois enxerga. Primeiro planta no invisível, depois colhe no mundo físico. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. O processo é espiritual, mas os frutos são palpáveis, oportunidades inesperadas, negócios bem-sucedidos, portas abertas onde antes só havia muros. E o mais impressionante, tudo começa dentro de você, no silêncio, através da fé. Sabe aquela sensação de que algo incrível está para acontecer? Isso não é só pressentimento, é a energia da sua fé tomando forma. Quando você sentir isso, não ignore. Abrace, fortaleça, declare com convicção que está pronto. Porque quando você se posiciona com fé verdadeira, não apenas se prepara para receber, você se torna impossível de ser ignorado pelas forças do universo. A fé que move o impossível é ousada. Ela não espera o mar acalmar. Ela entra na tempestade e transforma ondas em impulso. Porque o universo reconhece aquele que age com coragem e intenção limpa, e recompensa com abundância quem não desiste na metade do caminho. E talvez agora, enquanto estas palavras chegam até você, algo dentro de você já esteja acordando. Você está sendo chamado, como se uma lembrança antiga viesse à tona para te lembrar de que nasceu para muito mais. E de fato, nasceu. Existe um destino grandioso, cheio de glória e realização, esperando para ser ativado pela força da sua fé. Mas a decisão é sua. Vai permanecer preso ao que os olhos podem ver ou vai mergulhar corajosamente no poder do invisível? Fique aqui. Continue ouvindo, pois o que está por vir carrega ainda mais intensidade e transformação. Estamos prestes a acessar um novo nível desse mistério sagrado, onde cada detalhe se encaixa e seu propósito torna-se inegável. Não se afaste agora. As próximas palavras podem ser exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. Chegou a hora de dar um passo à frente. Feche os olhos por alguns instantes e permita que sua mente crie uma imagem viva, como se estivesse dentro de um sonho. Mas não qualquer sonho, aquele que te faz sorrir sem razão, que te dá arrepios só de imaginar. Você caminha por uma trilha desconhecida, misteriosa, que apenas você pode reconhecer. E algo dentro de você sussurra: existe algo aqui. O coração bate mais forte, as mãos suam. Com calma você se abaixa, toca o solo e sente a energia vibrando debaixo da terra. Então, com as próprias mãos, começa a cavar. Você sabe o que procura, mas o que encontra vai além de tudo o que poderia ter previsto. Isso é a visualização criativa em sua forma mais pura. Uma antecipação tão real da sua realidade futura, que seu cérebro passa a tratá-la como uma experiência já vivida. A ciência confirma: ao visualizar com intensidade, ativamos exatamente as mesmas áreas do cérebro que seriam acionadas se estivéssemos vivenciando aquela cena no mundo real. Ou seja, quando você imagina descobrindo um tesouro, sua mente acredita que aquilo está acontecendo agora e começa a buscar, de forma natural, formas de repetir essa cena no plano físico. Sua mente se transforma em uma espécie de radar, uma antena afinada na frequência da oportunidade. Aquilo que antes passava despercebido, agora brilha diante de você. Cada detalhe se torna significativo. A luz refletindo no objeto, o cheiro da terra molhada, o som ao fundo. Tudo o que você projeta com clareza mental começa a tomar forma no campo da realidade. E quanto mais você foca com intenção, mais veloz é o retorno.
É como se o universo sussurrasse: agora você entendeu, agora você está pronto. E então ele responde com presentes, com sincronicidades, com caminhos escancarados onde antes havia bloqueios. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de sentir cada frase com profundidade, de entender que cada pensamento é uma semente e que ao plantá-la com fé, constância e amor, ela inevitavelmente dará frutos. O segredo está em onde está a sua atenção. Porque onde colocamos nossa atenção, canalizamos nossa energia. E onde há energia, há criação. Por isso, tantas pessoas continuam atraindo os mesmos padrões, pois insistem em alimentar o medo, a escassez e a dúvida. Chega disso. Agora é o momento de investir sua força vital em tudo aquilo que eleva, constrói e espelha a abundância para a qual você foi criado. E essa abundância é total. Ela nasce no invisível, no plano espiritual, mas se estende até o mundo físico. Não nega o material, pelo contrário, honra cada manifestação concreta, pois compreende que prosperidade é muito mais do que possuir. É ser. Ser inteiro, ser livre, ser canal. Quando essa compreensão se instala, desaparece qualquer vergonha em desejar mais. Porque desejar prosperar é também escolher servir. Quanto mais você tem, mais pode compartilhar. Quanto mais você recebe, mais pode multiplicar. Mas para isso, o coração precisa estar limpo. Quando você abandona a raiva, a comparação e o ressentimento, novos horizontes se abrem. É como limpar um vidro embaçado e, finalmente, enxergar que do outro lado sempre existiu um jardim. O jardim da sua vida já está florido. Basta atravessar o nevoeiro das crenças limitantes e tocar o que sempre foi seu. Ninguém pode te roubar isso, pois o que é seu por essência permanece intocável. Só você pode recusar, e basta não acreditar para isso acontecer. Mas se você chegou até aqui, é porque já decidiu enxergar. E quem vê não volta mais a ser cego. Mesmo que tente negar, as provas aumentam, os sinais se multiplicam, as confirmações surgem de todos os lados. Você percebe que esse caminho não tem retorno. É um despertar para um novo mundo dentro do mundo. Nesse novo espaço, você não anda mais só. Uma força invisível caminha ao seu lado, te sustentando mesmo quando você sente que não aguenta mais. Existe uma beleza serena em viver guiado pela visão espiritual. Tudo muda de cor. O cotidiano se torna leve. Os pequenos detalhes viram milagres. A gratidão passa a ser um estado natural. Não porque tudo está perfeito, mas porque você passou a enxergar perfeição até nas imperfeições. Essa é a riqueza verdadeira. Encontrar luz nos dias nublados. Quando você chega a esse nível de percepção, o universo inteiro conspira para te servir. Pois agora você está apto a ver e a receber. Essa clareza não te faz superior a ninguém, mas te conecta com o que há de mais elevado dentro de si. E esse melhor precisa tocar outros corações, precisa ecoar. Se algo pulsou aí dentro enquanto você ouvia essas palavras, manifeste isso. Escreva o que está sentindo, declare o que está nascendo no seu coração. Porque toda vez que você declara, você ativa. E ao ativar, movimenta. E é o movimento que abre as portas. Se este conteúdo ressoou em você, se te tocou em algum nível profundo, contribua. Clique no botão Valeu e escolha um valor conforme seu coração mandar. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser o quanto quiser. O que realmente importa é a energia por trás do gesto. Toda contribuição feita com amor se multiplica. Vamos seguir juntos. O próximo passo será ainda mais poderoso. Você está pronto para ver o que antes era invisível? Então siga em frente. O melhor ainda está sendo revelado. Cada passo dado com fé transforma o solo sob seus pés em terreno fértil para milagres.
Não é sobre esperar algo mágico cair do céu, mas caminhar com a certeza de que algo extraordinário te espera logo após a próxima curva. Essa certeza muda tudo. Ela muda sua visão. Transforma paredes em passagens. Aquilo que parecia impossível passa a parecer inevitável. E é nesse ponto que a fé se torna a chave mestra que abre portas disfarçadas de barreiras. Quando você crê de verdade, há uma mudança dentro de você. Não é só emoção. É um movimento profundo, quase como se o universo passasse a te olhar de outra forma. Você emite uma frequência que atrai o que você ainda nem sabia que precisava. E então, coisas estranhas acontecem. Pessoas ressurgem, ideias surgem do nada, coincidências se acumulam. Mas nada disso é acaso, são respostas. O verdadeiro segredo é não duvidar no meio do processo. Muitos desistem justo quando estão prestes a encontrar o tesouro. Que sua luz ilumine os lugares onde estão enterradas bênçãos, riquezas, moedas, prata, ouro e oportunidades esquecidas. Que tudo o que foi escondido por mãos humanas, pelo tempo ou pela ignorância, agora venha à tona pelo poder do alto. Peço que os anjos enviados pelo Senhor caminhem ao meu lado e me revelem onde estão os tesouros guardados sob a terra, onde existem portas trancadas que precisam ser abertas. Que as ferramentas corretas cheguem às minhas mãos, que sonhos, visões e sinais me sejam dados com clareza, que nada me impeça de acessar aquilo que já foi designado para mim. Se houver maldição, que seja quebrada em nome de Jesus. Se houver barreira, que seja removida com a força do Espírito. Se houver medo, que desapareça, pois eu ando com o Deus do impossível. Que todo monte se abaixe, que todo vale se eleve e que a terra revele seus mistérios. Oro com fé para que cada centavo, cada cédula, cada riqueza escondida seja trazida à luz. Que eu encontre moedas antigas, documentos valiosos, bens esquecidos, heranças não reivindicadas e tesouros deixados para trás pela humanidade, mas já conhecidos pelo Senhor. Que ao tocar o solo, eu sinta a direção do Espírito. Que ao caminhar por campos, terrenos, casas, montanhas ou estradas, eu receba revelações, intuições e confirmações vindas do alto. Que a terra fale comigo, que o céu se abra sobre mim e que a vontade divina se manifeste em glória. Declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que a terra deixará de ser um mistério e se tornará um canal de bênçãos. Que os recursos ocultos da criação venham à tona. Que assim como aconteceu com os patriarcas, eu também encontre fontes secretas de prosperidade. Pai, em nome de Jesus, consagro esta oração como decreto espiritual. Que toda limitação financeira seja quebrada. Que a abundância venha de onde eu menos imagino. Que o sobrenatural toque o natural. E que este seja o tempo de colher tudo o que foi enterrado por gerações. Guia meus passos, minhas mãos e meus pensamentos. Que o discernimento se intensifique, que a fé se fortaleça e que o medo jamais me impeça de buscar, de investigar, de cavar. Pois se tu estás comigo, nada me faltará. E eu declaro, não busco apenas riqueza material, mas sabedoria, discernimento e a tua vontade soberana. Que tudo aquilo que eu encontrar seja para glorificar o teu nome, para derramar bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todos os que me cercam. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que já está vindo ao meu encontro. Te agradeço pelas bênçãos que estavam enterradas e que neste instante estão sendo reveladas. Creio com todo o meu ser que portas estão sendo abertas e que milagres estão sendo liberados sobre a minha vida. Pela fé, já recebo, já vejo, já sinto em minhas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas será que você realmente está preparado para permitir que o universo trabalhe a seu favor? Porque o fluxo da abundância
não se limita a palavras ditas ocasionalmente ou a um gesto isolado de fé. Ele exige entrega profunda, um comprometimento constante com a vibração que você emana todos os dias, mesmo nas pequenas atitudes, mesmo nos detalhes que parecem sem importância. A maneira como você reage diante do inesperado, o tom que usa consigo mesmo quando falha, o sentimento que brota quando vê outra pessoa prosperar, tudo isso fala alto. O universo não responde apenas às suas palavras, ele vibra com a sua energia. E é nesse campo invisível que tudo acontece. Não basta desejar, é necessário vibrar como quem já possui. Talvez você acredite que seja apenas sobre pensar positivo, mas é algo mais profundo. É uma reprogramação emocional. É reposicionar-se diante da vida, realinhar seu ser com o fluxo divino. A abundância é sensível. Ela responde ao que você sente no silêncio, ao que você acredita quando ninguém está olhando. Ela se retrai diante da dúvida e se expande quando você escolhe confiar. E confiar é uma decisão que precisa ser renovada a cada dia, mesmo quando o mundo lá fora diz que não vai dar certo. O movimento da prosperidade se inicia quando você se declara merecedor. Quando você reconhece que já é suficiente, que já é parte da criação divina. O mais belo é que o universo adora surpreender aqueles que se alinham com sua frequência. Quando você deixa de resistir e começa a permitir, caminhos se abrem onde antes não havia passagem. Uma conversa casual, uma mensagem inesperada, um encontro fora do comum, tudo pode ser veículo da prosperidade quando você está em sintonia. Mas para isso é preciso soltar o controle, deixar de tentar prever cada passo, pois o como não é da sua responsabilidade, pertence ao universo. Sua missão é manter sua frequência elevada, sentir gratidão, confiar e permitir. Mesmo quando o medo surgir, não recue. Sinta o medo e vá assim mesmo. Pode parecer ousado, mas essa ousadia ativa a corrente da abundância. Quando você age com coragem, mesmo sem garantias, o universo responde com presentes muito maiores do que os que você ousou imaginar. É como se dissesse: você confiou mesmo sem ver? Então receba aquilo que nem sonhava. E nesse momento, a realidade se transforma. Você percebe que a vida não é uma corrida desenfreada atrás de resultados, mas uma dança de atração, onde você atrai aquilo que se torna. Cada elemento sensorial da visualização importa: o som do metal ao ser desenterrado, o brilho da luz sobre o tesouro, o toque da terra. Esses detalhes não são exageros criativos, são ferramentas para convencer seu subconsciente de que aquilo é real. E quando o subconsciente aceita, ele faz de tudo para manifestar. O que você sente com profundidade, você inevitavelmente atrai. Quanto mais viva for sua visualização, mais rápido o universo se moverá para colocar aquilo no seu caminho. A visualização não é uma fantasia. É um ensaio poderoso para a realidade que você está prestes a viver. Atletas renomados, empreendedores de sucesso, artistas consagrados, todos utilizam esse poder. Eles não esperam o sucesso acontecer. Eles vivem a conquista dentro da mente, como se fosse uma cena já gravada, aguardando apenas o momento do lançamento. E você pode, deve, fazer o mesmo. Repita agora, com sua voz ou em silêncio, mas com firmeza: eu me movo em perfeita harmonia com as forças universais da abundância e atraio riquezas ilimitadas para minha vida. Sinta o impacto dessas palavras, não como uma frase solta, mas como uma senha sagrada que abre um portal dentro de você. Toda vez que você retorna a esse estado emocional, com intenção e verdade, está alimentando a semente do seu tesouro. E quanto mais você pratica, mais o mundo à sua volta começa a se reorganizar. Pessoas antes invisíveis cruzam seu caminho com mensagens, sugestões, convites. Situações aparentemente aleatórias ganham sentido. Um telefonema na hora certa,
uma página na internet com exatamente o que você precisava ler, um encontro que muda tudo. Isso não é coincidência. É sincronicidade criada pela sua vibração. Muitos visualizam uma vez ou outra e acham que não funciona. Mas a chave é a consistência. Você não encontra um baú escavando com uma única pá. Você cava, cava e cava mais um pouco, até que algo reluzente aparece. Não por sorte, mas porque você somou fé, visão e ação interior. A prática diária da visualização não é um luxo, é o alicerce da sua nova realidade. E quando as Escrituras dizem em Salmos, capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é um talvez, é uma promessa. Quando seu prazer está na presença divina, quando sua alma vibra no propósito, tudo o que é verdadeiro virá até você. E a visualização é o exercício que alinha seu coração com esse propósito. É o lembrete diário do que realmente importa. Você pode estar se perguntando, e se eu não conseguir visualizar bem? Não tem problema. A visualização, como um músculo, se desenvolve com o uso. Comece devagar, um sentimento por vez. A sensação de paz, o calor da gratidão, o alívio ao receber uma boa notícia. Aos poucos, as imagens se tornam mais nítidas, mais reais. E quando você menos espera, estará criando cenas mentais tão intensas que o mundo físico não terá escolha senão acompanhar. E ainda não acabou. Isso é só o começo. Agora que a porta da visualização foi aberta, o próximo passo é aprofundar esse processo, torná-lo parte do seu cotidiano, integrá-lo à sua essência. Porque o que você vê com os olhos da mente, você toca com as mãos. E quanto mais você exercita isso, mais natural se torna manifestar. Permaneça aqui comigo. A seguir, vamos entrar em oração. Vamos intensificar essa conexão, juntar cada peça e transformar essa visão em uma experiência real. Mantenha o ritmo. O ouro está próximo da superfície. Continue escavando. Respire fundo. Silencie seus pensamentos. Feche os olhos por um momento e entregue suas intenções nas mãos do Altíssimo. Imagine a terra se abrindo diante de você e riquezas sendo reveladas. Diga com fé: Senhor, abra o meu coração e minha mente. Que esta oração ilumine o que está escondido e que o invisível se torne visível para a honra e glória do teu nome. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, fonte de toda abundância e provisão, hoje me coloco diante de Ti com fé viva e esperança renovada. Clamo a Ti como o Deus que tudo vê, que tudo revela, que tudo transforma. Senhor, Tu és aquele que mostrou tesouros escondidos aos reis, que abriu o mar para o Teu povo passar, que fez água brotar da pedra e maná cair do céu. Pai Celestial, como prometeste em Isaías, capítulo 45, versículo 3, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Hoje tomo posse desta promessa e declaro que tu podes me mostrar os caminhos ocultos da provisão, os lugares onde estão enterrados, os recursos que preparaste para mim. Eu elevo minha voz em oração, Senhor, e sei que os caminhos que antes pareciam obstáculos se transformam em acessos diretos ao destino. Aquilo que parecia uma perda revela-se como proteção divina. Pessoas que outrora se mostravam distantes, de repente, cruzam nosso caminho trazendo respostas que nem sabíamos estar buscando. Tudo se encaixa com exatidão, como se cada peça estivesse apenas aguardando nosso despertar para ocupar seu lugar perfeito. Por isso, acredite, quanto mais atento você estiver, mais nítido o invisível se tornará. Nada é por acaso quando se trata da linguagem dos sinais. O universo, em sua sabedoria infinita, muitas vezes usa o improvável para atrair sua atenção. Pode ser uma música que insiste em tocar em diferentes lugares, um número que aparece de forma repetida e marcante, uma criança que surge com uma frase aparentemente aleatória, mas carregada de resposta.
Isso não é superstição. É a inteligência espiritual se comunicando por meio da matéria. E quando você se permite ouvir com todos os sentidos, até o vento se transforma em mensageiro. É nesse estado de escuta e entrega que as pistas se multiplicam. E os caminhos que antes pareciam invisíveis tornam-se trilhas douradas sob seus pés. Você já percebeu como alguns lugares despertam sua atenção de maneira especial? Isso não é por acaso. Existem locais que guardam segredos energéticos, esperando serem decifrados por corações despertos. Ali, o tempo deixou registros ocultos que apenas quem sente e não apenas vê consegue reconhecer. O tesouro pode até estar enterrado sob a terra, mas seu mapa está desenhado nas linhas sutis do ambiente. Não se encontra em livros nem em mapas tradicionais. Ele vive no detalhe, no cheiro diferente que paira no ar, na leve alteração do som ambiente, no padrão incomum das plantas. A maioria passa despercebida, mas quem desenvolve sensibilidade percebe que o invisível deixa marcas. E ao reconhecê-las, aproxima-se cada vez mais da verdadeira descoberta. Conforme você se aproxima daquilo que nasceu para realizar, os sinais se intensificam. É como se o próprio universo torcesse por você, soprando lembretes suaves em sua alma. Não se trata apenas de encontrar bens materiais, mas de alcançar o alinhamento com sua essência mais verdadeira. E quando isso acontece, tudo ao seu redor se ajusta. Até os desafios passam a ter sentido. Até o silêncio ensina. Até a espera se torna fértil. Há beleza nesse processo. Uma poesia silenciosa que conduz cada passo seu, aguardando apenas que você esteja disposto a ouvir com o coração. O tempo não obedece à pressa, mas respeita a maturidade interna. Quando você começa a enxergar os sinais com clareza, é um sinal de que algo dentro de você já despertou. Esse é o ponto de prontidão que poucos alcançam, mas todos podem tocar se estiverem dispostos. Não se trata de sorte. Trata-se de disponibilidade. Estar aberto ao invisível exige coragem. Coragem para confiar no que não pode ser provado, para seguir intuições que ninguém compreende, para ir na direção que o coração aponta, mesmo quando o mundo inteiro discorda. E é exatamente aí que tudo se transforma. Porque quando você se entrega de verdade aos sinais, a vida passa a obedecer a uma nova lógica. As peças se unem com leveza. Os encontros deixam de ser acidentais. As falhas revelam propósito. As portas que antes pareciam fechadas se abrem com naturalidade, como se nunca tivessem sido trancadas. E isso não é mágica, é sintonia. Uma sintonia entre você, sua missão e o universo, que sempre esteve disposto a cooperar com você. Mas para isso, é necessário vencer a distração. É necessário silenciar o barulho exterior e mergulhar na linguagem sagrada dos detalhes. Porque ali, nos detalhes, estão as chaves que poucos têm coragem de seguir até o fim. E se você leu até aqui, é porque algo em você já está pronto para ver além, para sentir com mais profundidade, para perceber com clareza o que antes era invisível. Não ignore esse chamado. Continue com os olhos abertos e o coração desperto, porque os próximos passos podem definir o rumo da sua jornada. O sinal que você precisa pode estar a centímetros de distância, neste exato instante. Não se distraia, não duvide. Esse é o seu chamado e você sabe, lá no fundo, que está muito perto. Falar não é apenas pronunciar palavras, é escrever com a própria boca sobre o tecido invisível da realidade. Quando você afirma com convicção que nasceu para prosperar, você não está apenas repetindo algo bonito, está moldando seu novo caminho. A vibração que se origina dessa declaração atravessa planos que sua mente consciente não consegue sequer imaginar. Cada palavra dita com fé é como uma chave antiga, girando, abrindo portas que estavam trancadas há gerações. E quando elas se abrem, mostram caminhos que você nem sabia que existiam. A força não está apenas nas palavras,
mas na certeza que as sustenta. E essa certeza tem o poder de mover o que antes parecia imóvel. O segredo está em entender que mais do que pedir, é preciso afirmar. Pedir ainda carrega dúvida. Afirmar é tomar posse, não pela força bruta, mas pelo alinhamento profundo com a verdade que vibra dentro de você. E a abundância verdadeira vai muito além de cifras. Ela é feita de paz, tempo de qualidade, conexões que curam, saúde vibrante, criatividade constante. É um estado de plenitude que escorre por todas as áreas da existência. Quando você entra nesse fluxo, tudo flui com naturalidade. Parece mágica, mas é só a consequência de uma decisão energética. Você começa a se sentir guiado. Os sinais aparecem com frequência, as coincidências se multiplicam e a sincronicidade se torna sua nova linguagem. E tudo isso acontece porque você deixou de resistir. Você permitiu. É como se a vida estivesse esperando apenas isso. O seu sim absoluto. Não um sim com dúvidas ou barganhas, mas um sim que nasce da confiança tranquila de que o melhor já está a caminho. E está mesmo. Só que ele não consegue entrar se você estiver cheio de medo, preso na dúvida ou tentando controlar tudo com a mente. A mente é uma ferramenta preciosa, mas é o coração que comanda a manifestação da abundância. A fé acontece no espaço interno onde você solta a necessidade de provar algo ao mundo. Quando você se conecta com a certeza de que já faz parte do fluxo, descobre um segredo importante. A pressa pode ser o maior bloqueio. Essa urgência por resultados imediatos impede que o tempo divino haja com perfeição. A abundância verdadeira tem paciência. Ela brota como uma semente que foi cultivada com carinho, regada com intenção e respeitada no tempo certo da colheita. O que chega antes da hora, chega pela metade. O universo não erra em seus movimentos. Quando você honra esse ritmo sagrado, a colheita sempre vem maior, mais rica e mais bela do que você poderia imaginar. Mas, para isso, é necessário manter sua vibração elevada, mesmo enquanto espera. Isso não é um esforço forçado. É um estilo de vida, exige dedicação, mas não aquela que cansa e esgota. É uma prática sutil, silenciosa, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, mas extraordinariamente poderosa. É escolher um pensamento melhor quando a mente quer voltar à insegurança. É agradecer antes de ver. É se comportar como quem já recebeu, mesmo sem evidências externas. Quando você vive assim, você vibra a certeza. E a certeza é irresistível para o universo. Ele se movimenta com velocidade para confirmar tudo aquilo que você já aceitou como verdade interior. Por isso, permaneça nesse estado, não apenas hoje, mas como prática contínua. Quando algo te contrariar ou te frustrar, respire profundamente e retorne ao seu ponto de equilíbrio. Quando velhos padrões tentarem te puxar de volta para ciclos que já não te servem, escolha conscientemente uma nova direção. Isso é estar em alinhamento. Isso é viver em fluxo. E cada vez que você opta pelo novo, você se aproxima ainda mais da sua próxima fase de prosperidade. Não porque forçou, mas porque se tornou um campo magnético para ela. E quando você se transforma em magneto vivo da abundância, ela não tem opção se não te encontrar. Ela precisa chegar até você, pois agora você é reflexo puro daquilo que ela representa. Então, siga mesmo que ninguém compreenda. Siga mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Continue caminhando, porque esse processo não se trata de convencer ninguém, mas de se recordar de quem você é de verdade. Você é um ser digno, completo e absolutamente merecedor de todas as formas de prosperidade, beleza e abundância que existem. Alinhe sua energia, confie no fluxo e mantenha as portas do coração abertas. O universo já está reagindo. E quando menos se espera, algo surpreendente acontece. Muitas vezes, aquilo que parece apenas uma coincidência é, na verdade, uma bússola apontando para seu próximo grande passo.
Talvez você já tenha sentido uma sensação repentina no peito que te levou a olhar para um ponto específico, ou uma intuição insistente para voltar e verificar algo mais uma vez. Esses impulsos não são acidentais, são fragmentos de uma comunicação sutil, quase silenciosa, mas com um poder profundo. Quando aprendemos a escutar com o coração, a realidade ao nosso redor muda de forma. Cada detalhe ganha vida, cada sombra pode esconder uma pista preciosa. Cada silêncio se transforma em uma revelação esperando para ser percebida. É nesse espaço onde lógica e intuição se entrelaçam que os maiores tesouros se revelam. Você não está sozinho nessa trajetória. Há uma força maior sempre presente, apenas esperando que seus olhos interiores se abram para enxergar o que já está disponível. Uma pena caindo ao lado de uma pedra com formato peculiar. Uma folha girando na contramão do vento. Uma conversa ouvida por acaso que se conecta perfeitamente com a dúvida que habitava o fundo da sua alma. O segredo é não ignorar esses eventos, por menores que pareçam. Eles são como setas luminosas, apontando para o invisível, repleto de promessas. Desperte sua sensibilidade, afine seus sentidos. A cada decisão consciente, o caminho começa a se clarear. É como se lanternas ocultas estivessem sendo acesas exclusivamente para guiar seus passos. O território da prosperidade não se encontra nos mapas comuns. Ele é vibracional, um estado de ser. E ao sintonizar com essa frequência, tudo à sua volta começa a se realinhar. Mesmo os desafios ganham propósito. Os bloqueios se dissolvem. Você ativa respostas, você ativa direções, você ativa manifestações e tudo se movimenta. Por isso, continue. Repita suas verdades, sinta-as em seu corpo, declare-as com coragem, pois o poder da transformação vive exatamente aí, naquilo que você escolhe afirmar sobre si mesmo. Quanto mais você declara seu valor, mais a vida ecoa de volta. Sim, você é merecedor. Há uma força impressionante no ato simples de agradecer. Não por formalidade, mas por verdadeira consciência. Quando você reconhece o valor até do mínimo que recebe, seja uma moeda, uma nova chance ou um ensinamento disfarçado de obstáculo, você está dizendo ao universo: eu compreendo, eu acolho. E é aí que tudo muda. Porque a gratidão é como uma luz intensa, capaz de atrair para perto tudo o que vibra na mesma frequência. Mais oportunidades, mais recursos, mais soluções. Ela constrói uma ponte entre o agora e aquilo que ainda está por vir. É como se, ao agradecer antes de receber, você dissesse: confio tanto que já celebro. Essa confiança abre caminhos que a lógica não consegue explicar. O tempo se comprime, sincronicidades se multiplicam e aquilo que parecia distante se aproxima com velocidade inesperada. A gratidão antecipada não é ingenuidade, é inteligência vibracional. Ela molda o campo ao seu redor para que se torne compatível com aquilo que você deseja viver. E quando existe compatibilidade, a manifestação acontece como consequência natural. Você não precisa ver com os olhos físicos para crer, quando seu coração já está treinado para agradecer. Esse é o poder da fé real, a fé que permanece viva mesmo diante do invisível. A gratidão que nasce dessa fé move realidades. Ela transforma dúvidas em força, dores em aprendizado, escassez em expansão. Você começa a reconhecer que até os momentos difíceis trouxeram presentes disfarçados, que até os silêncios guardavam respostas, que cada batalha te preparou para segurar o que está chegando. Quando você se torna grato por aquilo que ainda não chegou, você já começa a viver como se tivesse chegado. E é isso que transforma o campo da realidade. O universo, assim como a natureza, não responde às súplicas desesperadas. Ele se alinha com frequências coerentes. E entre todas as frequências, a gratidão é a mais pura e poderosa quando se trata de atrair prosperidade. Ela diz:
Eu vejo, eu recebo, eu aceito. É como abrir simultaneamente os braços e o coração. E quanto mais você permanece nesse estado, mais magnético você se torna. Não importa se ao seu redor as coisas ainda não mudaram visivelmente. O que importa é o que está mudando dentro de você. E quando seu interior se transforma, o mundo à sua volta começa a se reorganizar para refletir essa nova vibração. Talvez você questione: como posso agradecer por algo que ainda não aconteceu? A resposta está em rever tudo o que já deu certo. As vezes em que você superou o impossível. As situações em que algo aparentemente negativo te levou a um lugar melhor. Cada respiração que você possui agora, cada recomeço, cada aprendizado silencioso, tudo isso já é razão suficiente para agradecer. E quando você passa a enxergar a vida com esse olhar, a abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma presença constante. Até os dias desafiadores trazem tesouros escondidos. A gratidão nos ensina a vê-los. Ela nos permite encontrar ouro onde outros só enxergam pedras. Esse é um poder raro. Poucos o desenvolvem porque poucos persistem tempo suficiente. Mas se você continuar, se seguir agradecendo mesmo quando parecer que nada está acontecendo, vai perceber que tudo já está se organizando nos bastidores. É no silêncio da espera que os milagres são preparados. E não para os que duvidam, mas para aqueles que permanecem gratos, mesmo sem garantias. Você não foi esquecido. Nenhum gesto seu, feito com o coração, passou despercebido. Cada palavra de gratidão que sai da sua boca é como uma semente lançada em terra fértil. Talvez você ainda não veja os frutos, mas eles já estão sendo formados. Confie no processo, permaneça conectado com o que deseja atrair. E lembre-se, o som da gratidão é o anúncio silencioso do milagre. Ele revela que você já está vibrando na mesma sintonia daquilo que quer viver. Quando você valoriza cada experiência, até as que te feriram, você está dizendo ao universo: eu aprendi, eu evoluí, eu estou pronto. Esse reconhecimento transforma feridas em sabedoria, perdas em libertação e incertezas em confiança sólida. A gratidão é o polimento da alma que a prepara para carregar os tesouros que estão por vir. Sem ela, mesmo as maiores riquezas escorrem pelos dedos. Quando você declara com firmeza: eu mereço prosperar, você assume a posição de quem está pronto para receber. Você afirma: eu estou disponível, eu reconheço meu valor. E é nesse instante que as engrenagens do invisível começam a girar a seu favor. Pessoas que você nunca viu começam a se mover em sua direção. O que era distante se aproxima. O fluxo acelera. Tudo porque você finalmente deu a autorização que só pode vir de dentro. Cada vez que você repete uma afirmação com sentimento verdadeiro, está reorganizando os alicerces da sua mente subconsciente. E por mais que esse processo não seja visível, seus efeitos são absolutamente concretos. O que antes parecia bloqueado começa a fluir. As situações que estavam travadas começam a se abrir. É como se você estivesse limpando o caminho por onde a abundância precisa passar. E quanto mais você limpa por dentro, mais a vida reflete isso por fora. Repetir, acreditar e sentir são 3 pilares. Juntos, eles formam uma ponte direta entre você e tudo aquilo que deseja. Declarar com emoção é o segredo que muitos esquecem. Palavras vazias não tocam o universo, mas palavras sentidas, aquelas ditas com a alma pulsando, são ouvidas imediatamente. Porque o universo não responde apenas ao som da sua voz. Ele responde à intenção que está por trás. Ele vibra com a emoção. Por isso, sinta cada palavra como se já fosse realidade. Não se trata de fingimento, é trazer para o agora aquilo que você está pronto para viver depois. É como se, toda vez que você afirmasse: eu sou próspero, já estivesse vivendo dentro desse cenário.
não como um desejo futuro, mas como uma realidade presente, um estado do seu ser. As afirmações carregam um poder silencioso e profundo, como sementes lançadas em solo fértil. Mas plantar não basta, é preciso cultivar, regar todos os dias com presença, intenção e cuidado. Quando você transforma isso em um ritual diário, a transformação deixa de ser possibilidade e se torna inevitável. Não por mágica nas palavras, mas porque você passa a acreditar de verdade no que diz. E quando a crença se estabelece, o comportamento muda, as escolhas se transformam, a vibração se eleva e todo esse conjunto cria uma nova realidade. É como um efeito dominó do merecimento. Começa com uma simples frase e termina com uma vida completamente renovada. Lembre-se, ninguém pode declarar por você o seu valor. Isso é uma decisão íntima, intransferível e inadiável. E quanto antes você a tomar, mais rapidamente as mudanças começarão a acontecer. Você pode iniciar agora mesmo, neste instante. Basta dizer com toda a sua alma: eu sou digno, eu sou merecedor. A prosperidade é o meu estado natural. Sinta essas palavras ecoarem dentro de você. Deixe que essa vibração percorra cada célula do seu corpo e perceba o que muda quando você as pronuncia com verdade. Não subestime o poder desse simples gesto. Ele pode ser o início do seu despertar mais grandioso. A fé colocada nessas palavras funciona como um amplificador invisível. É como se sua convicção fosse um grito espiritual, uma frequência elevada atravessando os céus. Eu estou pronto. E o universo responde, não com atraso, não com dúvidas, mas com precisão, porque ele sempre esteve à espera do seu comando. Você é o construtor da sua realidade, e as palavras que diz são as ferramentas dessa construção. Escolha bem essas ferramentas, use-as com frequência e observe. Observe como os recursos começam a surgir, as ideias se alinham, as oportunidades aparecem. Você não precisa esperar mais nada, nem outra chance, nem permissão, nem um sinal milagroso. O verdadeiro milagre acontece no momento em que você reconhece que já é digno, que tudo o que precisa já está de alguma forma dentro de você. E quando você afirma isso em voz alta, ativa códigos antigos que sempre estiveram no seu DNA, aguardando apenas a coragem da sua decisão para despertar. É esse tipo de declaração que muda o rumo das coisas. Não como algo que vem de fora, mas como algo que já existia e se expande até transformar tudo. Merecer não é arrogância, é alinhamento. Não é se achar superior a ninguém. É simplesmente reconhecer que você também pode, que também tem direito, que a prosperidade não é privilégio de poucos, mas possibilidade para todos que ousam declarar com o coração aberto: eu aceito receber. A abundância já está ao seu redor. Ela só precisa de um convite claro. E esse convite começa nas suas palavras, na sua disposição interna para acreditar que você é, sim, merecedor de viver o extraordinário. Antes de encerrar este momento, respire profundamente e declare, com total presença: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou digno. Faça isso com os olhos fechados. Sinta cada sílaba vibrando dentro do seu peito, como se o mundo inteiro estivesse ouvindo, porque ele está. Declarar com fé é manter o coração aquecido mesmo nos dias difíceis. É continuar caminhando mesmo quando ainda não há sinal de chegada, porque cada passo dado, mesmo no escuro, te aproxima daquilo que já é seu. A manifestação não é mágica, ela é consequência. É o resultado de um processo que une fé, ação e tempo. E quando esses três pilares estão firmes, o que antes era sonho se manifesta com leveza, porque tudo se alinha, no momento exato, quando você também se alinha. Quando você desacelera, quando observa com mais presença, você começa a perceber os sinais. Um olhar diferente, uma palavra inesperada, um encontro fora do comum. Cada detalhe se torna uma mensagem sutil dizendo: está chegando.
Não desista agora. Não questione o tempo. Celebre a jornada. A cada novo dia, o invisível ganha forma. A cada nova escolha, o intangível se aproxima. A cada pensamento alinhado com a verdade, você esculpe seu destino com as mãos da alma. E se por acaso o desânimo te tocar, lembre-se, aquilo que é seu já te reconhece. Está te buscando também. E vai te encontrar quando você estiver no ponto certo, na vibração certa, no instante exato. Confie nesse encontro. Ele nunca falha. Ele apenas respeita o tempo divino. Se essa mensagem está iluminando sua mente ou tocando seu coração, compartilhe. Envie para alguém que precisa. Deixe nos comentários um "Eu confio" para firmar essa vibração no universo. Isso ancora a sua intenção e ativa uma corrente coletiva de fé. Quando você declara confiança, você fortalece o campo energético ao seu redor. E quando duas ou mais pessoas estão em acordo vibracional, o céu se move. Siga, não por causa do tempo, mas por causa da fé. Porque o que está vindo tem o seu nome e vai chegar no momento exato, nem antes, nem depois. Vai chegar quando seu coração estiver pronto para receber com maturidade, com serenidade e com gratidão. É nesse instante que tudo muda. E esse instante está mais próximo do que você imagina. Os tesouros que você busca raramente aparecem quando você apenas espera. Eles surgem quando você decide agir com inspiração, quando você se movimenta impulsionado por algo maior do que você mesmo. Cada passo dado, sob a orientação da intuição, te aproxima daquilo que já te pertence por direito. A vida se transforma em solo fértil e as sementes da prosperidade germinam quando você se compromete com o movimento da ação. Quando você escolhe confiar naquele sussurro suave que te empurra adiante. Esses sinais não são aleatórios. São mapas guardados nas profundezas da sua alma, prontos para te conduzir ao tesouro oculto. A verdadeira mágica não acontece nos pensamentos, mas sim quando os pensamentos são transformados em realidade por meio da ação. A energia da atração, que nasce da mente e do coração, precisa ser complementada com a energia da ação. Só pensar positivo não é suficiente. A vibração precisa ser canalizada. O foco precisa ser claro. Quando você age com base na sua intuição, forças invisíveis se colocam em movimento. O universo começa a alinhar cada peça do grande quebra-cabeça. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a agir. Muitas vezes, o maior desafio é confiar nos impulsos que não fazem sentido lógico. Mas é exatamente essa confiança que abre o espaço para os milagres. O universo não exige de você um plano completo. Ele só pede comprometimento com a jornada. Tomar o primeiro passo, mesmo sem saber todos os detalhes, já é uma declaração poderosa de alinhamento com o seu propósito maior. A verdadeira prosperidade não acontece por sorte. Ela é atraída por ações inspiradas, ações que são reflexo da fé no invisível. Quando você age com confiança espiritual, o fluxo se abre, as oportunidades surgem, a percepção se torna aguçada. Você começa a enxergar pistas onde antes via apenas rotina. Um local simples se transforma no palco de uma revelação. Um investimento aparentemente pequeno se revela como um grande ponto de virada. A ação guiada pela fé e pela intuição ativa a vibração necessária para que os tesouros destinados a você comecem a se manifestar. É aí que tudo se alinha. O que você acredita com o que você faz. Essa é a sincronia sagrada entre fé e atitude. Nada se revela sem movimento, mas basta um passo verdadeiro para que o universo responda em grandeza. Como diz o versículo do capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé, até o menor gesto é ouro. Por isso, cultive essa força com intenção. Torne-se alguém que agradece com sinceridade, constância e profundidade.
e observe como tudo à sua volta começa a florescer de novo. Mesmo que nada mude no exterior de imediato, algo dentro de você já terá se transformado. O medo perderá força. A ansiedade cederá espaço à paz. Seu olhar se tornará mais leve. Porque a gratidão, além de atrair abundância, também cura. Cura feridas antigas. Cura crenças que limitavam. Cura a sensação de que é preciso correr atrás o tempo todo. Ela traz quietude. E essa quietude é por si só uma forma de riqueza que ninguém pode tirar. E é a partir dessa paz interior que os maiores milagres são construídos. Sem ansiedade, sem pressa, mas com firmeza, direção e propósito. Então agora feche os olhos, inspire fundo e diga com o coração: eu sou grato pelo que tenho, pelo que sou e pelo que está a caminho. Sinta essas palavras como um abraço vindo do próprio universo. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe, comente, espalhe essa energia. Juntos, formamos uma corrente de gratidão capaz de transformar realidades, inclusive a sua. Não duvide, permaneça firme, declare: agradeço porque cada palavra de gratidão que libero retorna multiplicada, abrindo portas, revelando caminhos e trazendo para mim os tesouros que sempre foram meus por direito. Nem tudo aquilo que você deseja está pronto para se revelar no exato momento em que seu coração pede, mas tudo se revelará no tempo certo, da forma perfeita e com propósito maior. Em certos momentos, o universo apenas organiza os bastidores da sua vida, ajustando os detalhes com precisão divina, enquanto você acredita estar apenas esperando. No entanto, o que parece ser uma pausa é, na verdade, o próprio milagre sendo arquitetado. Não se trata de estagnação, mas de um preparo cuidadoso. É como se a vida dissesse em silêncio: espere um pouco, o que está vindo é grandioso demais para chegar antes do tempo. E o que é grandioso exige maturação, exige sincronia perfeita. Nessa jornada em direção aos tesouros ainda não revelados, o tempo se transforma em aliado, não em obstáculo. Ele aperfeiçoa, fortalece, molda. É o tempo que converte um simples desejo em uma poderosa colheita. Ao entender isso, a ansiedade perde força. O desespero é substituído por serenidade. A inquietação se dissolve na confiança de que, mesmo fora da sua visão, tudo está sendo cuidadosamente alinhado. Não existe atraso no plano das manifestações verdadeiras. Existe apenas o tempo exato de preparação. O universo age com exatidão e também com compaixão. Ele não entrega algo precioso antes que você esteja verdadeiramente pronto para manter e honrar aquilo que pediu. Ele te fortalece, te instrui, te guarda. E por vezes, isso implica em adiar certas respostas para que você esteja energeticamente preparado para o sim que virá no instante mais poderoso da sua trajetória. Pense em quantas ocasiões um desejo seu não se realizou no momento esperado, apenas para depois ser substituído por algo ainda mais perfeito, algo que jamais teria acontecido se você tivesse insistido em controlar tudo. Essas reviravoltas são a evidência clara de que o tempo sagrado sabe exatamente o que faz. Basta confiar, continuar lançando boas sementes e manter o coração em harmonia com aquilo que almeja. Sem ansiedade, sem cobranças, apenas com fé tranquila. Cada ser humano caminha em um ritmo único, seguindo um percurso que foi desenhado pela própria alma. Comparar sua jornada com a de outros é como exigir que todas as flores desabrochem na mesma estação. Isso não é possível. Cada flor tem sua hora, seu ciclo, sua dança com o tempo. E com você não é diferente. Seu tesouro está se movendo, mesmo que seus olhos ainda não percebam. Ele está sendo preparado com detalhes que sua mente ainda não consegue compreender. E quando tudo estiver ajustado, ele se revelará com perfeição,
surpresa e no tempo certo. O que parece ser um bloqueio pode ser, na verdade, um redirecionamento divino. Aquela porta que não se abriu, aquele projeto que falhou, aquela resposta que não chegou, tudo isso pode estar te poupando de algo que ainda não seria o melhor para você. E quando essa compreensão se instala, até a frustração se transforma em gratidão. A paciência, então, ganha um novo significado. Ela deixa de ser apenas uma espera e se torna uma prova ativa de confiança. Existem portas que só se abrem quando sua vibração interna está completamente ajustada à frequência daquilo que está atrás delas. Forçar não adianta. Insistir sem alinhamento apenas afasta o que é seu. A verdadeira prosperidade requer transformação interior antes de qualquer conquista exterior. Isso leva tempo, porque não se trata apenas de receber, mas de estar pronto para manter, sustentar e crescer com aquilo que você vai conquistar. Esse processo acontece em silêncio, nos bastidores do cotidiano. Enquanto você pensa que nada está mudando, o universo está em movimento constante. Ter confiança é continuar acreditando mesmo quando os sinais ainda não são visíveis. A fé não é uma espera passiva, mas uma escolha ativa de caminhar, mesmo que a paisagem ainda esteja encoberta por névoas. A ação é o reflexo mais puro dessa fé. Cada atitude, por menor que pareça, é uma afirmação de que você acredita na possibilidade de viver aquilo que deseja. E o universo responde a essa certeza, oferecendo encontros, recursos e acontecimentos que aproximam sua realidade dos seus sonhos. Não é apenas acreditar que cria abundância, mas sim acreditar a ponto de agir. Quem deseja encontrar tesouros precisa estar disposto a ir além do comum, observar com mais profundidade, perceber o que está invisível aos olhos apressados. Essa ação inspirada não é qualquer movimento. Ela nasce de uma visão interior que enxerga além das circunstâncias. Quando você age a partir dessa conexão, forças invisíveis começam a se alinhar com seu propósito. Não é necessário saber como tudo vai se desenrolar, basta seguir aquilo que te impulsiona por dentro. Isso já é suficiente para ativar as leis universais que regem o fluxo da prosperidade. A ação inspirada é o ponto em que a coragem encontra o desejo mais profundo. E quando você toma decisões baseado na sua intuição, está enviando ao universo um sinal claro: estou pronto para receber. E a resposta do universo vem com oportunidades que superam todas as suas expectativas. O segredo é confiar. Confiar que as ideias que surgem, os desejos que brotam e os impulsos que insistem têm um propósito. E ao caminhar nessa direção, você se aproxima de uma realidade abundante que já foi destinada a você desde sempre. O mais surpreendente é perceber que quando você age guiado por essa inspiração superior, sente-se no controle de uma forma sutil, mas imensamente poderosa. Não é sobre controlar resultados, e sim sobre confiar que o que virá estará em ressonância com a sua vibração, suas ações e sua fé. O universo não se esquece de ninguém. Ele está sempre trabalhando para trazer até você aquilo que já é seu por direito. Mas é necessário se mover, se alinhar, se entregar de corpo e alma à jornada. Cada passo, mesmo os mais pequenos, carrega em si uma energia de avanço. A grande verdade é que muitas vezes o silêncio do universo não é ausência, é resposta. É nos momentos em que tudo parece parado que o terreno está sendo preparado para uma revolução interna. Esse tipo de silêncio não é vazio, é sagrado. Ele ensina, ele orienta, ele molda. É nele que nascem as maiores compreensões. Quando você para de exigir sinais externos e começa a ouvir o que se passa dentro de si, descobre um universo inteiro de sabedoria que sempre esteve ali, apenas esperando ser escutado com profundidade. Cada pensamento que você alimenta com fé
É como uma semente lançada no invisível. Pode ser que você ainda não veja o broto rompendo o solo, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. A manifestação real acontece em camadas. Primeiro, no nível da consciência. Depois, no nível da energia. Por fim, no plano físico. A maioria desiste entre a segunda e a terceira etapa porque não vê o que está por vir. Mas quem permanece firme nesse intervalo invisível experimenta o milagre se tornando matéria diante dos próprios olhos. Você precisa entender que a vida não falha em entregar. O que acontece é que muitas vezes ela espera que você esteja vibrando na mesma frequência daquilo que quer receber. Não se trata apenas de desejar, mas de se transformar na versão de si mesmo que está pronta para sustentar aquilo que deseja. E essa transformação, muitas vezes, exige um processo de liberação, de crenças, de padrões, de medos antigos. É um desapego que dói, mas liberta. É como podar uma árvore para que ela floresça ainda mais forte na próxima estação. Não subestime o valor de cada pequena vitória ao longo do caminho. Cada superação interna, cada pensamento negativo que você ressignifica, cada medo que você encara com coragem, é um tijolo na construção da sua nova realidade. A prosperidade não chega apenas pelo que você conquista externamente, mas principalmente pelo que você transforma dentro de si. Quando seu interior floresce, o mundo exterior inevitavelmente responde com mais beleza, mais oportunidades e mais sincronicidades. Você não precisa de permissões externas para ser abundante. Não precisa que ninguém acredite no seu sonho além de você mesmo. Quando você declara que é merecedor, está liberando uma energia que atravessa camadas de resistência e abre portais que estavam fechados apenas pela sua dúvida. O universo é sensível à sua convicção. Ele escuta o que você sente. Ele se movimenta não pela força da sua voz, mas pela verdade da sua vibração. Muitas pessoas não percebem, mas a forma como você fala consigo mesmo é a base da sua realidade. Se você se critica, se diminui, se sabota constantemente, está criando um campo fértil para a escassez. Mas quando você se trata com amor, se encoraja, se acolhe mesmo nos dias difíceis, você está nutrindo a terra que vai sustentar sua colheita de bênçãos. O diálogo interno não é apenas mental, ele é vibracional. Ele é energia em movimento criando destinos. E por falar em energia, lembre-se sempre, tudo o que você sente, você emite. E tudo o que você emite, retorna. Por isso, cultivar sentimentos elevados não é apenas uma prática espiritual, é uma estratégia de manifestação. A alegria, a gratidão, a compaixão, a fé, são estados que abrem caminhos onde antes só havia muros. Eles dissolvem bloqueios invisíveis. Eles tornam o impossível possível. Eles tornam o invisível inevitável. Existe uma força que cuida de cada detalhe da sua existência. Uma inteligência amorosa que sabe exatamente o que precisa acontecer para que você se torne quem nasceu para ser. Mas essa força só se ativa quando você se permite confiar. Quando você solta o controle e aceita que nem tudo precisa ser compreendido de imediato, que a beleza do caminho está justamente no mistério que se revela passo a passo, com suavidade e precisão. Não confunda movimento com pressa. O verdadeiro progresso não está em correr, mas em caminhar com consciência, avançar com presença, dar passos firmes, mesmo que pequenos. A pressa é filha do medo. A presença é filha da fé, e é na presença que os milagres acontecem. Porque é estando inteiro no agora que você se conecta com o ponto exato de manifestação. Nada acontece no passado, nada se realiza no futuro. Tudo começa sempre no agora. O seu agora é sagrado. Ele é o ponto de criação. Quando você aprende a valorizar o momento presente, você descobre que tudo o que sempre buscou já está aqui.
talvez em semente, talvez em forma de intuição, talvez como uma oportunidade disfarçada. Mas está aqui, e cabe a você desenvolver a sensibilidade para reconhecer, acolher e agir com coragem diante do que já é seu por direito divino. Não espere que tudo esteja perfeito para começar. Comece do jeito que for possível. Comece com medo mesmo, com dúvidas mesmo. A perfeição é uma armadilha que paralisa. A ação, ainda que imperfeita, é o que ativa os milagres. Quando você se move com verdade, o universo move montanhas para facilitar seu caminho. Mas ele precisa do seu passo inicial. Ele precisa do seu sim. A abundância gosta de movimento. Ela não habita espaços paralisados. Ela flui por entre atitudes, decisões, escolhas. Quando você estagna, ela se distancia. Mas quando você escolhe se mover, ainda que com passos tímidos, ela se aproxima. E quanto mais você age com inspiração, mais ela se revela com generosidade. Porque prosperidade é sinônimo de fluxo. E fluxo é vida em movimento. Você já percebeu que, quanto mais você reclama, mais motivos para reclamar aparecem? E quanto mais você agradece, mais razões para agradecer surgem. Isso não é coincidência. Isso é vibração. Você está criando a todo instante, consciente ou inconscientemente. Por isso, quanto mais consciente você for do que emite, mais domínio terá sobre o que recebe. Essa é a essência da criação consciente, assumir o comando da própria energia. Não existe realidade fixa. O que existe é uma frequência dominante que molda sua experiência, e você pode mudar essa frequência a qualquer momento, com um pensamento novo, com uma decisão diferente, com um sentimento mais elevado. Você não está preso a nenhum destino que não escolheu. A sua vida é uma tela em branco, sendo pintada a cada escolha. E a escolha mais poderosa que você pode fazer é acreditar em si mesmo. Você já parou para pensar que o maior ato de merecimento é se permitir receber? Muitas vezes, as bênçãos estão prontas para chegar, mas você ainda está preso a crenças de indignidade. Não sou bom o bastante. Ainda não é minha hora. Será que sou capaz? Essas frases não são apenas pensamentos, são barreiras. São muros erguidos entre você e aquilo que já foi preparado para te encontrar. Permitir-se receber é um ato de coragem. É olhar para dentro e dizer: eu me liberto do passado, eu me abro para o novo, eu estou pronto. Essa prontidão não tem a ver com saber tudo, com ter tudo sob controle. Tem a ver com fé, com disposição, com a humildade de reconhecer que você não precisa provar nada para merecer o que é seu. Basta permitir, basta aceitar. E quando você aceita, o universo responde. Ele responde com encontros que te elevam, com ideias que te impulsionam, com bênçãos que superam sua expectativa. E tudo isso começa com uma simples decisão: deixar de lado o medo de ser feliz. Porque sim, muitas vezes, o que nos impede de avançar não é o medo de fracassar, é o medo de dar certo, de assumir a responsabilidade por uma vida extraordinária. Mas saiba, você não precisa carregar o mundo nas costas para ser próspero. Você não precisa resolver tudo sozinho. Existe apoio espiritual, existe força invisível, existe amor sustentando sua jornada. Tudo o que você precisa fazer é se manter disponível, aberto, consciente de que não está sozinho e de que tudo está cooperando a seu favor, mesmo quando parece o contrário. A vida é uma escola e, ao mesmo tempo, uma dádiva. Cada experiência, mesmo as dolorosas, carrega uma lição embutida. E quanto mais rápido você extrai o aprendizado, mais leve se torna o caminho. Porque a dor que é compreendida vira sabedoria. E a sabedoria é a ponte mais curta entre o que você vive e o que você deseja viver. Nada é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum esforço é esquecido. Cada gesto sincero, cada pensamento elevado, cada palavra de fé é registrada nos registros vibracionais da existência.
E tudo isso retorna. Retorna com força, com amor, com multiplicação. O universo é justo. Ele entrega o que você planta. E se você plantar com amor, colherá com abundância. A lei da atração não responde apenas ao que você quer, mas ao que você é. Ela capta sua frequência mais íntima, não suas palavras soltas. Por isso, não adianta apenas dizer que quer prosperidade se no fundo você ainda sente medo de crescer, culpa por receber ou insegurança sobre seu próprio valor. A verdadeira transformação acontece quando você alinha o seu querer com o seu sentir, com o seu agir e com o seu acreditar. Esse é o ponto onde o universo entende. Agora sim, ele está pronto para receber. A energia que você emite é um convite silencioso para o universo. Ela funciona como um ímã vibracional. Quanto mais elevada for sua vibração, mais potentes e alinhadas serão as experiências que virão ao seu encontro. A lei da atração não falha. Ela apenas reflete o que você está transmitindo de forma consistente. Quando você eleva sua frequência por meio da gratidão, da alegria e da confiança, você se torna um campo magnético para oportunidades inesperadas e bênçãos abundantes. A grande chave da lei da atração é entender que você não atrai o que deseja, mas o que acredita ser possível. Por isso, trabalhar suas crenças é essencial. Atração consciente exige limpeza interna. Requer identificar e transmutar pensamentos sabotadores, crenças limitantes e padrões herdados que te afastam da abundância. Não é o universo que está te testando, é você mesmo quem precisa se libertar do que impede sua manifestação. Você está criando sua realidade a cada segundo, com ou sem consciência. A lei da atração não é algo que você ativa só quando medita ou afirma. Ela está sempre em operação, reagindo à sua vibração dominante. Por isso, viver com intenção é essencial. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção molda o caminho à sua frente. Assuma essa autoria com responsabilidade, porque o mundo externo é apenas um espelho do seu mundo interno. A manifestação não é um milagre acidental, é um fenômeno natural. Quando você entende a lei da atração, percebe que não é preciso implorar para que algo aconteça. Você começa a trabalhar no seu campo vibracional, confiando que aquilo que já foi alinhado dentro de você, inevitavelmente se apresentará do lado de fora. Essa certeza serena é a linguagem mais clara que você pode usar para se comunicar com o universo. Nada se movimenta fora, sem antes se movimentar dentro. A lei da atração responde à coerência energética. Se você pensa em prosperidade, mas age com medo e fala com dúvida, está enviando sinais confusos ao universo. O segredo é alinhar pensamento, sentimento e ação numa mesma frequência. Quando esses três pilares estão em sintonia, a realidade se transforma com fluidez surpreendente. A lei da atração se fortalece com repetição, não de palavras, mas de estados emocionais. Quanto mais tempo você sustenta uma vibração elevada, mais intensa e rápida será a resposta do universo. Por isso, invista em manter sua energia limpa, elevada e intencional. Medite, declare, imagine, celebre antecipadamente. Tudo isso são formas de nutrir o campo magnético da sua manifestação. Visualizar é um dos instrumentos mais poderosos da lei da atração. Mas não se trata apenas de imaginar com os olhos da mente, e sim de sentir com a alma. Quando você fecha os olhos e se vê vivendo aquilo que deseja com riqueza de detalhes, e seu corpo vibra como se já fosse real, você está dizendo ao universo, isso já é meu. E o universo responde com situações que validam essa vibração. A abundância não vem só para quem quer, vem para quem acredita com convicção inabalável. A lei da atração não responde à necessidade desesperada, mas ao sentimento de certeza. O desespero vibra carência. A fé vibra abundância. E o universo sempre reflete aquilo que você vibra, não o que você diz querer. Por isso,
O primeiro passo para manifestar é aprender a vibrar o que você deseja atrair. A lei da atração não entende palavras negativas. Se você vive dizendo, eu não quero mais dívidas, está focando exatamente nelas. O universo entende o foco, não a negação. Por isso, mude seu vocabulário vibracional. Fale daquilo que deseja, não daquilo que teme. Substitua, eu não quero mais dificuldades por eu estou pronto para uma vida leve, próspera e fluida. Essa simples mudança altera todo o campo ao seu redor. A energia da expectativa positiva é um dos aceleradores mais poderosos da lei da atração. Quando você acorda acreditando que algo incrível pode acontecer a qualquer momento, você emite um sinal de abertura. E é exatamente nessa abertura que o novo entra. O milagre não precisa de um convite formal só de espaço, e esse espaço se chama disposição vibracional. A lei da atração responde também ao que você consome. Não apenas alimentos ou bens materiais, mas informações, ambientes, conversas e companhias. Tudo o que entra em você influencia sua frequência. Escolha com sabedoria onde você deposita sua atenção, porque aquilo que você foca se expande, e onde está sua atenção, ali também está seu campo de criação. Ser grato antes de ver é um dos maiores segredos da manifestação. Agradecer pelo que ainda não se manifestou é declarar que já se sente digno, que já acredita na realização. E esse tipo de fé ativa um portal direto com o campo quântico. A lei da atração ama a gratidão, porque ela indica que você já se sente completo. E quem se sente completo atrai mais do que sonha. Você não precisa entender todos os detalhes de como algo vai acontecer. A lei da atração opera além da lógica. O seu papel é sustentar a vibração e agir quando sentir o chamado. O como é responsabilidade do universo. A sua função é confiar, manter a mente aberta e o coração receptivo. O caminho certo se revela no tempo certo, de forma muitas vezes surpreendente. A coerência é a cola da manifestação. Não adianta vibrar prosperidade e viver em escassez emocional, reclamando do que não tem. O universo capta sua integridade vibracional. Quanto mais coerente for sua energia com aquilo que deseja viver, mais rápida será a manifestação. Por isso, viva hoje como se aquilo que você deseja já estivesse em sua posse. Isso é criar por antecipação. A lei da atração não opera por esforço, e sim por alinhamento. Quanto mais você se esforça com tensão, mais envia sinais de resistência. Já quando você se move com leveza, com fluidez, com inspiração, tudo começa a se encaixar. O universo entende a vibração da leveza como um sim expansivo. E é nesse sim que as oportunidades brotam como flores em primavera. A dúvida é um dos maiores sabotadores da lei da atração. Ela enfraquece o campo e desacelera a chegada das bênçãos. Não que a dúvida seja proibida, ela é humana, mas deve ser ressignificada rapidamente. Sempre que ela aparecer, contraponha com afirmações poderosas. Visualize o seu sonho e recorde-se de todas as vezes que o universo já te surpreendeu. A autovalorização é um combustível da atração. Quando você se enxerga com amor, respeito e confiança, você emite um sinal claro de que está pronto para receber o melhor. E a lei da atração capta isso com precisão. Quem se valoriza, atrai valorização. Quem se diminui, atrai experiências que reforçam esse autoabandono. Por isso, trate-se com a dignidade que deseja receber do mundo. A lei da atração também responde ao seu senso de merecimento. Se no fundo você acredita que não merece uma vida plena, o universo não pode contrariar essa ordem. Por isso, reforce diariamente sua conexão com o merecimento. Declare, afirme, sinta. Eu mereço uma vida leve, eu mereço paz, liberdade e prosperidade. Acredite, quando você muda a sua crença, você muda a sua frequência. E quando muda a sua frequência, o mundo inteiro muda a sua forma de te tratar. Lembre-se,
A manifestação é como uma dança entre você e o universo. Às vezes você conduz, outras vezes precisa seguir. Às vezes é tempo de agir, outras é tempo de confiar. Mas, acima de tudo, é sempre tempo de permanecer vibrando aquilo que deseja viver. Porque tudo aquilo que você mantém com fé, clareza e emoção se torna inevitável. A lei da atração não falha. Ela só espera que você esteja verdadeiramente alinhado com a grandeza que já é sua por direito. Quando você entende que a mente é um campo de criação e não apenas de pensamento, tudo muda. Cada ideia cultivada com emoção intensa se transforma em uma semente plantada no jardim da realidade. A lei da atração responde a essa semente com fidelidade absoluta. O que você rega com atenção, cresce. O que você abandona, enfraquece. O universo não distingue se algo é bom ou ruim para você. Ele apenas amplifica o que você vibra com frequência. Bob Proctor dizia que a mente é como um solo fértil. Ela não julga o que é plantado, apenas produz. Por isso, é fundamental cuidar dos seus pensamentos como quem cuida de um tesouro. Não permita que dúvidas, medos ou crenças alheias contaminem seu campo criativo. Plante ideias de sucesso, de merecimento, de prosperidade. E regue essas sementes com ação inspirada e confiança inabalável. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para prosperar. A abundância é seu estado natural. E a lei da atração é o lembrete constante de que você pode co-criar a realidade que deseja. Basta parar de lutar contra o fluxo da vida e começar a colaborar com ele. Entregue-se ao que te chama. Siga os impulsos que surgem do coração. Eles não são ilusões, são comandos do seu eu superior. O que você sente mais profundamente se manifesta mais rapidamente. A emoção é o combustível da manifestação. Não basta querer, é preciso sentir como se já fosse real. Imagine, vibre, comemore por antecipação. Viva com a certeza de que o invisível está prestes a ganhar forma. A fé é essa ponte entre o agora e o que está por vir. E essa ponte é construída com emoção pura. A cada pensamento positivo, você constrói uma escada invisível rumo à sua nova realidade. A cada atitude alinhada com seus sonhos, você sobe mais um degrau. A cada agradecimento sincero, você ancora sua energia no que há de mais elevado. E é assim, passo a passo, que o extraordinário se aproxima, não como um milagre isolado, mas como uma resposta inevitável ao seu estado vibracional. Bob Proctor costumava afirmar que a mente subconsciente é a parte mais poderosa do seu ser. E ela aceita como verdade tudo aquilo que você repete com convicção emocional. Por isso, repita todos os dias: eu sou próspero, eu sou digno, eu sou abundante. Mas repita sentindo, acreditando, visualizando. Isso não é ilusão. É instrução energética, é um comando direto para o universo. Você não foi criado para viver em escassez. Esse padrão é aprendido e pode ser desaprendido. A lei da atração não responde a quem sofre em silêncio, mas a quem vibra em verdade. Liberte-se da ideia de que você precisa merecer por dor. A abundância não é prêmio de sofrimento, ela é consequência de alinhamento com quem você verdadeiramente é, um ser ilimitado. Cada dificuldade que surge é uma oportunidade de testar a solidez da sua vibração. Você vai ceder ao medo ou manterá sua fé firme? Vai se esconder na dúvida ou se posicionar na certeza? A escolha é sua, e essa escolha molda o que vem a seguir. O universo observa suas reações com atenção, pois são elas que determinam o que será atraído para a sua vida. Não busque fora o que já existe dentro. A prosperidade começa no pensamento, passa pela emoção e se consolida na ação. A lei da atração é sensível à coerência. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma oposta, o universo entra em conflito.
Mas quando você se torna um com seu desejo, o campo se abre. E então, o que parecia impossível torna-se inevitável. O silêncio da espera não é um castigo, é um estágio da criação. É ali que a energia se acumula, que o invisível se organiza, que os encontros são preparados. Aprenda a apreciar o tempo da semente. Bob Proctor dizia: tudo o que você quer já existe, mas precisa ser chamado com consistência. E essa consistência vem da confiança, não da pressa. Você atrai o que está pronto para sustentar. Se algo ainda não chegou, talvez o que falta não seja esforço, mas alinhamento. A vida não erra o tempo, mas respeita o preparo. Às vezes, é preciso crescer por dentro antes de receber por fora. Por isso, em vez de acelerar, aprofunde. Em vez de cobrar, fortaleça-se. Seu campo energético é o verdadeiro solo onde os frutos nascem. O universo responde melhor às emoções do que aos argumentos. Você pode justificar mentalmente 1000 motivos para querer algo, mas se sua vibração estiver ancorada no medo, nada acontecerá. A emoção é a linguagem do campo quântico, e você precisa falar com o universo no idioma dele. Sentimento verdadeiro, intenso e alinhado. A dúvida é um ruído que corta o sinal da manifestação. Cada vez que você hesita, a frequência enfraquece. Não significa que você precisa ser perfeito, mas que deve treinar sua mente para escolher a confiança, mesmo em meio ao caos. Bob Proctor reforçava: a fé e o medo exigem que você acredite em algo que não vê. Por que não escolher acreditar no melhor? A lei da atração é também a lei da intenção clara. Não basta desejar vagamente, você precisa declarar com força: é isso que eu quero, é isso que eu escolho viver. O universo não responde à indecisão, ele aguarda comandos vibracionais definidos. E quanto mais clareza você tiver, mais rapidamente o caminho se abrirá diante de você. Você não está distante dos seus sonhos. Você está a uma vibração de distância. A diferença entre onde você está e onde deseja chegar não é física, é energética. Altere sua vibração e verá portas se abrirem que antes pareciam seladas. Tudo é energia, tudo é frequência. E você é o operador dessa estação. Bob Proctor ensinava que riqueza não é o que você conquista fora, mas o que você ativa dentro. E essa ativação começa pelo sentimento de merecimento. Se você não se vê como alguém digno de viver o extraordinário, mesmo o melhor dos cenários parecerá escasso. Mude o modo como você se vê e mudará o que atrai. Tudo o que você sente profundamente por mais de alguns minutos começa a moldar a realidade ao seu redor. Isso não é teoria espiritual, é física vibracional. O universo é moldável. A energia responde à intenção. E a intenção precisa ser sustentada, nutrida, fortalecida. É assim que você vira a chave da criação consciente. Nada externo mudará se você não mudar sua postura interna. As circunstâncias atuais são reflexo de versões anteriores de você, mas você pode reescrever tudo a partir de agora. A cada nova escolha, você emite um novo sinal. A cada nova atitude, você traça um novo destino. E é isso que faz da lei da atração um poder real em suas mãos. O segredo não está em fazer mais, mas em ser mais. Ser mais consciente, ser mais grato, ser mais confiante, ser mais coerente. Quando você se torna a energia daquilo que deseja, não há necessidade de perseguição. A realidade se reorganiza ao seu redor. Atração não é corrida, é conexão. E acima de tudo, lembre-se, você é um criador em treinamento. E toda vez que age com fé, mesmo sem resultados visíveis, você está esculpindo um novo mundo com suas próprias mãos. Bob Proctor dizia que tudo o que você deseja já está aqui, esperando apenas que você se alinhe. Então alinhe-se e assista ao universo conspirar com precisão para materializar o extraordinário que já é seu por natureza. Se você chegou até aqui, isso revela sua determinação,
e seu compromisso com sua própria evolução. Escreva: "Eu fui até o fim", para mostrar que você é alguém que compreende a importância de continuar caminhando, mesmo quando o destino ainda parece indefinido. E para selar essa conexão, deixarei um coração no seu comentário. Agora, escolha um dos vídeos da tela e descubra como começar sua jornada rumo à verdadeira riqueza. Estamos juntos nessa caminhada de expansão e prosperidade.